O dia 20 de março é conhecido em vários países como o Dia Mundial da Saúde Bucal. A data foi criada em 2007 pela organização FDI, World Dental Federation, e passou a operar plenamente em 2013, com o objetivo de orientar a população para os cuidados com a saúde da sua boca. Nesse episódio do Postalcast, a gente tem a honra de receber o Dr. Wagner Reis, dentista do Centro Integrado de Saúde Bucal, que faz parte da rede credenciada da Postal Saúde, no Distrito Federal. Tudo bem, Dr. Wagner? Tudo bem, prazer estar aqui. Muito obrigado. A nossa intenção é justamente trocar uma ideia sobre os cuidados que a população tem que ter com a saúde bucal, e principalmente no Brasil, que é um país de dimensões continentais, e que algumas informações que podem parecer óbvias para a gente, pode não ser tão óbvias assim para boa parte da população. Para começar, eu queria falar sobre o tema da campanha desse ano, que é Uma Boca Feliz é um Corpo Feliz. Então, quer dizer que cuidando da boca, a gente cuida do corpo todo? Sim, com certeza. E as pesquisas científicas dos últimos anos, eu diria até das últimas décadas, têm comprovado isso, né? Claro, cientificamente. Prova disso é que hoje o dentista, ele atua dentro da UTI, tamanha a importância dele dentro desse setor, justamente porque os cuidados dele nesse ambiente propiciam a qualidade de vida, recuperação mais rápida e até mesmo sobrevida do paciente, nesse caso que eles têm risco em outras questões sistêmicas do corpo, né? E independentemente dessa área de atuação específica que vem crescendo muito, a odontologia também parte para outras questões, inclusive nutricionais, questões de bem-estar orgânico em decorrência da condição de saúde bucal. Bom, essas campanhas de saúde a gente costuma falar muito sobre os hábitos, sobre formas de prevenção, formas que facilitem com que a gente evite ter alguns problemas. Então, o que você pode falar pra gente de hábitos que a gente pode adquirir, de comportamentos que a gente pode melhorar dentro da nossa própria casa? Certo. A saúde bucal, como inclusive muitas outras áreas da medicina, inclusive, ela requer alguns cuidados e isso vai levar a pessoa a manter saudável por muito mais tempo. Então, com alguns cuidados, agora já falando especificamente da odontologia, ela pode evitar uma infinidade de complicações, de demandas maiores, caso ela não tome, não fique atenta a essas questões. O principal dele, um deles pelo menos, que eu poderia destacar aqui, é a alimentação. Controle de dieta, redução de açúcar, porque hoje, né, isso está assim, mais do que comprovada a questão do vínculo com o açúcar e a destruição da parte mineral do dente através da cárie, né? E isso gera outros processos, porque não é só a cárie, com o avanço dela, ela começa a formar lesões de cunho mais profundamente infeccioso, né? Formação de abscessos, e isso compromete, inclusive, também, como a gente disse na questão anterior, o corpo sistemicamente, tá? Então, essa é uma questão. A outra questão também diz respeito à higienização. Eu diria que a pessoa controlando a dieta e controlando a higienização, ela precisa do cirurgião dentista sim, mas basicamente para fazer um controle, um acompanhamento, uma readequação daquilo que ela já faz em casa. Tá? Existe uma média de quantas vezes você precisa escovar os dentes ao dia? Quais produtos podem ou não podem? Se enxaguante pode atrapalhar em excesso ou não? Exato, boa pergunta. O recomendado, tradicionalmente, são 3 vezes ao dia, né? Manhã, tarde e noite, principalmente depois das refeições. Mas o ideal é que a pessoa higienize os dentes após cada refeição. Então, se ela se alimentar no meio da tarde, no meio da manhã, é importante, sim, que ela higienize, tá? Agora, em relação ao uso de fio dental, ele complementa essa ação e o ideal também é que seja feita após cada alimentação, mas se manter pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia já é suficiente para evitar essas cáries que a gente chama de interproximais, né? Principalmente que ocorre entre os dentes, que é mais difícil de ser atingida pela escova. Uhum. E você tem alguma dica de como criar uma rotina, assim, porque eu imagino que a maior dificuldade que a maioria das pessoas tem é com disciplina. Às vezes até lembra de que tem que escovar, mas não vai lá e escova. Tem alguma dica, assim, de ter um equipamento de escovação na bolsa, um pro trabalho, um pra casa? Como é que você acha, que dica que você dá pra gente melhorar essa questão da disciplina e dos hábitos? Esse é o melhor método, né? Para as pessoas que trabalham, principalmente, ela tem um kit de higienização ao alcance. E isso, primeiro que é um hábito, né? Então, a pessoa se habituando, ela já vai fazendo isso no automatismo do dia a dia. Mas
quando ela está em um ambiente em que ela vai permanecer longo período sem estar em casa, é importante que ela tenha um kit desse próximo, né? Agora, também a gente não tem, assim, um rigor, por exemplo, a pessoa de repente foi fazer uma visita, foi fazer um passeio e se alimentou, não tem problema nenhum, não vai ser alguma hora, 2 ou 3, que vai causar um grande problema para ele, né? Então ele não precisa ficar andando com o kit para todos os lugares que for. E métodos alternativos também esquece, né? Se não deu para escovar os dentes, é melhor não escovar, escova quando chegar em casa. Assim, tem alguns que são deletérios mesmo, prejudiciais, né? Como o uso de palito. Ele não higieniza, o máximo que ele faz é remover algum resíduo, né? Então, contraindicado. Mas numa situação dessa, realmente, que ela está totalmente fora de qualquer situação, um simples bochecho com água já melhora, né? A situação, mas é claro que não substitui a higiene completa com escova, creme dental, fio dental. Sobre a questão dos bochechos, né? Isso é um capítulo interessante de ser dito, porque tem sim alguns bochechos que a gente pode fazer uso diário, né? E regular. E eles são mais assim, cosmético, né? Mais perfumaria, tudo. Mas tem que tomar alguns cuidados, porque alguns são terapêuticos, né? São indicados após cirurgia, após procedimentos específicos. E se você fizer um uso diário e regular disso, isso pode lhe causar problemas. Alteração da flora bacteriana da boca, alteração do paladar e, inclusive, manchar os dentes também. Então, isso é um cuidado que a pessoa tem que ter. Não é qualquer bochecho, tá? Na dúvida, procura um profissional. Isso. A gente falou de cuidados num nível individual, mas a saúde bucal também pode ser tratada num nível coletivo. Tem como a gente falar sobre a saúde bucal num nível de comunidade, como em escolas, ONGs e até nos próprios governos municipais, estaduais ali? Com certeza. A saúde coletiva, inclusive, é uma especialidade formal da odontologia. E ela é um capítulo, assim, encantador e importante. Para você ter uma ideia, como eu disse, esse tipo de papel de educar, de preparar, de condicionar pessoas, e isso eu não falo individualmente, falo em grupos, são realmente revolucionários do ponto de vista de prevenção de cárie. Os resultados são muito bons, né? A nossa sociedade, eu diria do nosso planeta, ela é calcada naquele modelo biomédico, né? Tipo, você trata a doença instalada, tá? E a Organização Mundial de Saúde, ela defende de maneira clara que a saúde não é ausência de doença, porque ela tem o que a gente chama de conceito ampliado de saúde, né? O que é esse conceito ampliado de saúde? Para você falar que você desfruta de total saúde, tinha que ser uma utopia, porque ele fala que você tem que ter bem-estar físico, emocional, psicológico, social, de trabalho, de lazer. São contextos sociais, inclusive, que faz com que a gente possa falar que a gente é saudável ou não. Então, por exemplo, se nós temos algum problema relacionado à nossa vida, isso já nos tira, segundo a OMS, de um conceito de saúde completa, né? Então, a promoção de saúde, que é isso que nós estamos falando coletivamente, ela é muito rica em possibilidade de remover pessoas nessa questão de doença instalada, ou seja, cárie instalada, né? Bom, e aproveitando esse gancho e já indo para a reta final do nosso podcast, em campanhas de saúde a gente tende a falar muito sobre doenças, mas a gente quer também criar essa cultura de falar sobre os benefícios que a gente tem a partir dessas campanhas. Então, tratando de saúde bucal, o que você pode falar para a gente sobre a melhora na qualidade de vida das pessoas? É enorme, né? Primeiro, quando você fala de saúde bucal em relação a benefícios, você fala de benefícios daqueles objetivos que o dentista vê, que é a ausência mesmo de processos infecciosos, inflamatórios, né? Você ter uma mordida estabilizada, porque os dentes estão íntegros. Isso é o primeiro passo. Mas quando você entra, por exemplo, na parte da estética, você vê que aí o campo abre muito mais, porque as pessoas se sentem bem ou se sentem mal, dependendo de como está a condição bucal dela. E aí eu não falo só de cárie, falo questão de halitose, né? Que é a questão do mau hálito. Então, isso tudo interfere muito a vida das pessoas de maneira maior ou menor, né? Então, você vê no consultório, no dia a dia, pessoas que se transformam em ponto de vista de felicidade, de realização pessoal, simplesmente por ter tido a oportunidade de recuperar a condição de sorriso dela, né?
Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Wagner Reis. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que todo mundo aprendeu bastante com o nosso papo aqui. Você quer deixar algum recado final para os beneficiários? Sim, claro. Como eu disse, né, os grandes protagonistas da saúde bucal é a própria pessoa. Ele que vai estar agindo em casa, ele que vai estar agindo à distância e proporcionando essa saúde. Mas para que ele tenha essa orientação, para que ele tenha esse norte, esse foco, é fundamental que o dentista, o seu profissional de confiança, esteja acompanhando esse processo através de consultas regulares. Então é isso, fica aí a dica. Além de uma rede hospitalar e médica espalhada por todo o país, você que é beneficiário tem acesso a uma rede odontológica própria e uma rede indireta. Para você localizar esses prestadores, basta você ir no site da Postal Saúde e pesquisar no Guia Saúde. Lá tem uns filtros que vão facilitar a sua busca, como localidade e especialidade. A gente fica por aqui com mais esse episódio do Postalcast. Se você quiser conferir os nossos outros episódios, basta seguir a gente no Spotify. Se você quiser sugerir uma pauta pra gente, basta mandar por e-mail lá pro postalcast@postalsaude.com.br. Repetindo, postalcast@postalsaude.com.br. Também segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na sua operadora. Postal Saúde, sua vida, nossa existência.